E Deus chamou a primeira e nada, chamou a segunda nada. Quando chamou a terceira, o homem disse: pois não, Senhor. E Deus disse assim: o que foi que aconteceu, rapaz? Ele falou: ah, Senhor, eu vi. Olha só o que o homem disse: eu vi que o Senhor estava passeando no jardim. E quando eu ouvi a sua voz, eu tive medo. Medo ele teve de ouvir a voz de Deus, mas ele não teve medo de ouvir a voz do diabo e sofrer as consequências. Meu Deus. Mas por que você teve medo? Olha para você ver como Deus sabe de tudo. Deus deu uma de João sem braço. Porventura você comeu o fruto do conhecimento. Aí olha só a atitude dele. Porque ninguém quer reconhecer os seus erros. Todo mundo quer achar um culpado para poder colocar no peso sobre ele. Glória a Deus. Aleluia. Mas veja só, se tornou um ciclo de repetições. Só que quando chegou no diabo, ele reconhece: eu fui criado, me rebelei, e uma coisa é certa, eu só cumpri o meu papel. Qual foi o seu papel? Matar o sonho dele, destruir com a comunhão e roubar a coroa dele. Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu um fruto e eu comi. Aí o Senhor chega na mulher e diz: mulher, e aqui, Senhor, quem me deu e me falou tudo foi a serpente. Porque quando nós ouvimos o diabo, nós comemos o prato dele. Meu Deus. Ô pastor, então tudo isso que eu estou comendo aqui foi o diabo que colocou aí na consciência sua. Não, pastor, porque eu ouvi o que ele estava aí dizendo, agora eu estou aparecendo um pratinho aqui, eu estou comendo. E olha, irmão, vou te dizer uma coisa: o diabo não oferece coisa ruim. Aos nossos olhos não, mas o resultado nos leva à perdição. O diabo também, irmãos, quando ele estava lá no céu, sendo ele guardião, sendo ele andando sobre as pedras afogueadas, sendo ele ministro do exército angelical de louvor, ele também reconheceu que o céu não era um ambiente para ele. E quando ele reconheceu que o céu não era um ambiente para ele, ele resolveu se rebelar contra Deus. Agora, se rebelando contra Deus, ele vai fazer de tudo para que o melhor da criação, para que o projeto de Deus também não volte para lá, não suba para a glória. Aí vai aquele negócio de jogar culpa em um e joga culpa no outro. Deus falou: tudo bem, já que ninguém reconhece, vai todo mundo para fora. Se o ambiente não serve para você, então Deus está abrindo a porta e dizendo: caça o teu caminho, caça o teu rumo. Porque tudo que eu criei de mais lindo e mais maravilhoso que existe, você não quis, não vai sofrer. A mulher agora vai sentir dores, vai dar à luz. O homem, para poder comer, vai ter que suar e vai suar muito. E outra, vai haver inimizade entre o homem. Sabe esse problema, irmão, que às vezes dá entre nós crentes? Esse negócio de virar aí, cair um outro, de ficar falando mal do outro, isso é coisa do diabo. Isso é coisa do inferno. E o diabo está fazendo isso para romper o nosso relacionamento com Deus. E nós estamos ouvindo o que o diabo está falando. Mas essa noite Deus está dizendo: feche teu ouvido e teu coração para o diabo, porque eu quero ouvir você dentro do propósito. Aleluia! Quando tudo isso acontece, Deus então, ele começa um propósito, um projeto de resgate, de restauração. Porque agora o seu coração está triste, pois o homem que ele criou para poder adorar o seu nome, glorificar o seu nome, já não está mais no lugar que Deus criou para o homem ficar. Só que isso não colocou basta diante do que Deus havia traçado para a humanidade. Deus seria um animal. Isso é uma tipologia do sacrifício na cruz do Calvário.
e fez vestimenta para poder colocar no homem. Aí vamos passar as dispensações, porque o homem sai da dispensação da inocência e entra na dispensação da consciência. Quando ele entra na dispensação da consciência, ele vive um período de guerra entre os seus próprios irmãos, e a Bíblia vai relatar o acontecido entre Caim e Abel, que um matou o outro, exatamente porque havia maldade no coração. Porque Deus recebeu a oferta de um, rejeitou a oferta do outro, a maldade que havia no coração de Caim fez com que ele matasse Abel. Quando eu e você maltratamos um irmão nosso, quando eu e você se levantamos contra um servo de Deus, que é irmão nosso dentro da igreja, nós estamos vivendo a síndrome de Caim. Sabe por quê, irmão? Nós paramos para poder ouvir essas coisas. Não é porque o culto está sem a presença de Deus, não é porque o Espírito Santo de Deus não está no culto. Muito pelo contrário, quando vai esse silêncio sobre a igreja, ele entende uma coisa: o homem, para poder ouvir Deus falar, ele tem que parar, ele tem que fechar a sua boca e dar atenção àquilo que Deus está fazendo. Porque tem cultos que para nós é maravilhoso, principalmente aquele culto que faz a gente levantar da cadeira, que faz a gente correr dentro da igreja, que faz a gente falar em línguas estranhas, que faz a gente pular, que faz a gente gritar. Esses cultos são maravilhosos. Mas depois de terminar isso, você vai perguntar: ei, irmão, o que você ouviu? Eu estava tudo tomado da glória de Deus, eu estava tudo tomado da unção, que ele não ouviu o que Deus falou. Meu Deus. Agora, quando a igreja ela se cala diante de uma mensagem como essa, não seria melhor do que ninguém, porque qualquer um que estivesse aqui não fugiria do plano de Deus para esse mundo nessa noite. Seria a boca de Deus, seria a profeta de Deus, que pegaria na mesma proporção e na mesma direção. Certo é que todos os dias nós estamos repetindo a cena do jardim do Éden. Todos os dias nós estamos vivenciando a ação do diabo e nos levando a romper o relacionamento nosso para com Deus. Aprenda uma coisa: quando você perde a comunhão com o teu irmão, a comunhão com Deus você já perdeu faz tempo. Quando você rompe um relacionamento com o seu irmão, o relacionamento isso é um sinal de que já não vive mais uma vida com Deus faz tempo. E tudo isso eu estou falando baseado em textos que estão dentro dessa palavra. E essa palavra, a Bíblia diz que ela é fiel e verdadeira. Essa palavra, ela tem um poder extraordinário. Eu vou dizer o poder que ela tem. A Bíblia diz que essa palavra, ela é mais afiada e mais penetrante do que espada de dois gumes, que faz a divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas, abre os conhecimentos, os pensamentos e a inversão do coração. Essa palavra, ela tem poder para ajudar a vida do homem, mas ela só cura a vida do homem quando o homem está ouvindo ela. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: nós estamos vivendo as consequências por não ouvir a voz de Deus e por não ouvir a voz do diabo. E quer que eu te fale uma coisa? O diabo, quando fala, ele fala de maneira que nos atrai. Porque ele é um sedutor. O diabo nos seduz. E tendo essa capacidade de seduzir, ele vai fazer de tudo para poder falar numa dimensão que eu e você acabamos a se render. É como dois adolescentes apaixonados que houve uma declaração de paixão, não de amor, que houve uma declaração de paixão e diz como você é bela, como você é atraente aos olhos. Você foi feita para mim, eu fui feito para você. E aquilo vai tomando uma proporção grande. A
Esse assunto não tem interesse para mim. Agora, eu digo para você uma coisa: que as tribulações que nós crentes estamos vivendo agora, aguentando os momentos difíceis da vida, as tribulações, e ainda estamos permanecendo dentro da casa do Senhor, acreditando que quando a promessa de Deus tocar, seremos arrebatados, é o resultado que nos apóstolo Paulo. As tribulações do tempo presente não vão se comparar com a glória que em nossa miséria. Aleluia! Mas alguém diz assim: pastor, com tudo isso ainda não estou preparado para este ambiente chamado céu. Porque para vivermos no ambiente chamado céu, é preciso nós mostrarmos para o diabo e dizermos para Deus que nós estamos prontos a viver nessa vida fielmente servindo ao Senhor. Porque primeiro Deus não chamou o homem para ser perfeito. Deus disse para o homem: aquele que perseverar até o fim, ele vai ser salvo. Deus não está procurando de homem perfeito. Deus está à procura de perseverante. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, independente da situação. Não pegue a oportunidade para poder oferecer ao Senhor o seu culto, oferecer ao Senhor a sua oração, a sua glória, o seu aleluia. E mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às grandes batalhas, Ele está dizendo: meu alvo é o que importa. O momento da vida é guerra, mas o que vale da vida é o meu alvo. E o meu alvo é o céu, o meu alvo é a glória. Eu vou viver lutando, batalhando, mas eu sei que a certeza eu tenho. Se hoje a trombeta de Deus tocar, Aleluia! eu já posso contemplar os meus olhos neste eu já posso contemplar nós atravessando o céu atmosférico, atravessando o céu das estrelas e chegando a céu o céu, e nos prepara o céu, o unigênito do Pai dizendo: filho bendito de meu Pai, e possui uma lança, o que você está preparado desde a fundação do mundo. Entra para nós no teu Senhor. Se você não está preparado para este ambiente, eu convido você a começar a se preparar nesta vida, porque Jesus, esta vida não está na sua igreja. E se não estivermos preparados, não seremos arrebatados. Só aqueles que estão se aproximando do ambiente do céu, levante a mão do céu para adorar ao Senhor e glorificar a sua santa. Tem gente que ainda não chegou no céu, mas ele já está acostumado com o ambiente que o Senhor preparou para ele. Ô pastor, e como é que vai ser lá no céu? Como é que vai ser lá, pastor? Vai ser mais ou menos assim quando você vai se colocando de pé para nós encerrar.